Amém. Glória a Deus, irmãos. Capítulo então 4, o nosso versículo para nós continuarmos a leitura é o versículo 24 em diante, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou: o que queres saber ou por que estava conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe do fruto para a vida eterna, de forma que se alegra junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, chegamos ao ponto ápice desse diálogo de Jesus com essa mulher. Só recapitulando rapidinho: Jesus estava cansado com seus discípulos continuam indo para a cidade comprar comida, e ele para nesse poço e encontra essa mulher tirando água lá. E Jesus confronta essa mulher a respeito da vida dela, dizendo: mulher, você já teve 5 maridos e esse que você está não é o seu. Lembra desse diálogo? Jesus conhecia a vida daquela mulher. Jesus nos conhece. Jesus confronta o pecado daquela mulher, confronta aquela mulher que talvez queria se esconder por trás dos sentimentos e das afeições, mas não era realizada sentimentalmente na vida, não tinha essa realização, porque até então talvez buscava a realização da sua vida nos sentimentos. E aqui Jesus revela o coração dessa mulher. E quando Jesus revela o coração dessa mulher, essa mulher é impactada e diz: olha, falaram que quando o Messias viesse, ele iria desvendar tudo. Essa mulher parece, irmãos, que ainda não estava entendendo quem é Jesus. E aqui eu quero fazer, muito importante, uma explicação para vocês, rapidamente. Enquanto eu e você não entender quem é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós vamos ficar com a nossa vida internamente toda bagunçada. Porque muitos só reconhecem Jesus quando precisam de um milagre. Outros reconhecem Jesus quando estão a ver navios na decadência de suas vidas. Outros só vão reconhecer Jesus quando quebrarem a cara o suficiente. Outros só vão reconhecer Jesus no grande dia, quando estiver diante dele. Mas aí a palavra diz que já é o quê? Tarde. É agora, é neste momento. E essa mulher então insiste em dizer: mas quando esse Messias vier? E outra coisa muito importante em meio ainda nessa explicação: nós temos uma confusão muito grande do que é religião e do que é igreja no nosso país, como em todos os países do mundo.
As pessoas pensam que seguir Jesus é ter uma religião, por isso as pessoas se intitulam católicos, espíritas, ubandistas, candomblecistas e assim por diante. As pessoas se intitulam que têm alguma religião, mas Jesus ele nunca se apresentou identificando para mim, para você, religião. Jesus nunca se apresentou assim. Pelo contrário, irmão, Jesus foi tão fundo que ele declarou dizendo: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, Deus, se não for por mim. Só que a gente procura a religião, a gente procura se alicerçar na religião. Qual é a sua religião? Ah, minha religião é A. Ou então quando a gente não procura se alicerçar na religião, a gente procura se alicerçar na placa da igreja. Qual é a sua igreja? Minha igreja é X. E aí o que acontece? Com o passar do tempo isso divide pessoas. Isso divide o quê? Pessoas. E isso dividindo pessoas, tem as doutrinas dentro dos lugares chamado igreja. A doutrina de um que usa o cabelo até tal, que usa uma roupa assim, que usa um jeito assim, que você não pode vir vestido assim, que você não pode vir vestido assado. Aí tem o outro que a doutrina é X, que a doutrina é B, que a doutrina é C. As pessoas se dividem por esses dogmas e por essas doutrinas, sendo que Jesus também não ensinou nada disso. Então, a gente se perde em meio a essas coisas, ao invés de enxergar quem Jesus realmente o quê? Irmãos. Assim como essa mulher estava tendo todo esse diálogo com Jesus, e ainda parecia que ela não havia entendido quem Jesus era. E aí eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez, durante esses 3 domingos nós estamos nesse sermão. Você já entendeu quem Jesus é? Se talvez o seu coração você responde: pastor, eu não entendi. Eu quero te dizer, irmãos, que enquanto vida houver, Cristo Jesus tem toda a paciência do mundo de se apresentar a você, de se revelar a você. Ele não tem crise nenhuma com a sua falta de crença ou com a sua incredulidade. Ele não tem crise com isso. Porque essa mulher olhou para ele e falou assim, ela olhou para ele e falou para ele assim no versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo isso. Quando ele vier e falar, assim também são muitas pessoas. Você fala para a pessoa, você prega o evangelho, você ensina, essa pessoa sempre vai contrariar você. Sempre vai ter pessoas, irmãos, que vão contrariar o evangelho. Que vão contrariar o quê? É para ela mudar, é para ele mudar, mas sempre... Tem gente que só vai faltar Deus descer do céu para mostrar para ela. É o Tomé. Mas Deus também tem paciência com os Tomé. Deus, ele quer alcançar a todos. Essa é a vontade de Deus, mas não para uma religião, porque religião divide. Você já estudou a história da religião? Dá o pulo numa biblioteca e tenha paciência e abra alguns livros. Uma história muito sangrenta, a história da religião. Jesus não ensinou nada disso. Você já abriu também e já visitou igrejas por aí? Jesus está envolvido com coaches, Jesus está envolvido com você dá X e Jesus te dá aquilo outro. Jesus está envolvido como milagreiro, como revelador. São poucos os lugares e os púlpitos aonde Jesus é o Salvador. Aonde Jesus é aquele que pode transformar sua vida de dentro para fora. E quando a gente não entende isso, quando a gente não abre o coração para isso, a gente fica a procurar quem é esse Deus, quem é esse Jesus. Mas no versículo 26, irmãos, vamos ler? Então Jesus o quê? Declarou. Vamos ler o versículo 26? Olha o que diz. Então Jesus o quê? Declarou. Eu sou o Messias. Eu que estou falando. Naquele momento essa mulher sai. No versículo agora 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse, venham ver o que esse homem disse, porque ele disse tudo o que tem o quê? Feito. Ela falou, vem, ela começou a falar de Jesus para as outras pessoas. Algo começou a mudar nesta mulher. Irmãos, a transformação que Cristo faz nas nossas vidas começa a ser tão impactante que a gente quer falar para as pessoas dele. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Não tenha medo de falar dele. Porque é tão impactante quando ele nos alcança que a gente quer falar mesmo. Que a gente quer falar, às vezes a gente vai ser tido como chato, mas tem crente chato mesmo, que fica, você vai para o inferno, você vai não sei o que, tudo na boca do crente, você vai para o inferno, tudo é inferno. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus transforma.
E essa mulher foi falar, irmãos. Essa mulher teve a sua vida tocada. E essa mulher foi falar. E aqui eu gostaria de falar com os irmãos, não tenha medo de falar de Jesus. Sempre vai ter uma cadeira esperando quem você pode convidar. Irmãos, eu nunca vou poder acessar as pessoas que você pode acessar. Eu nunca vou poder ter alcance das pessoas que você tem alcance. E Jesus espera que pessoas ouçam dele através de você. E talvez Cristo tenha feito tantas coisas na sua vida, só que você fica com vergonha de falar de Jesus. Você fica com vergonha de declarar o que ele fez. Não tenha vergonha. Não tenha medo ou receio do que as pessoas vão achar. Ou então, muitas são as pessoas que pensam que Jesus é só para ela ou só para ele. E aí as pessoas são donos do céu. Donos da onde? Não vou falar de Jesus por fulano não, porque isso aí não tem mais jeito. Bicho, tem demônio até o último fio de cabelo. Não vou falar. Você não é dono do céu. Você não é dono do céu. Você não é dono da graça que alcança vidas. Nosso dever como cristãos alcançados por Jesus é falar dele, levá-lo. Pessoas precisam conhecer Jesus, irmãos, saber quem ele é. Glória a Deus. E essa mulher fala, ele falou tudo. Então, no versículo 29, então saíram da cidade e foram até aonde ele o que, irmãos? Estava. E Jesus ele fala algo muito importante para os seus discípulos. No versículo 34 ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Igreja, nós temos uma responsabilidade. A obra de Deus ela é feita através de nós. A obra de Deus ela não é feita através do pastor, através do obreiro, da obreira, do diácono, do bispo, do título que você imaginar. A obra de Deus é feita por nós. Diga, a obra de Deus é feita por nós. Sabe quando Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso assim quando ele falou assim, ó, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestisse. Tive forasteiro e foste me visitar. Tive preso e foste me visitar. Aí os discípulos, mas quando a gente fez isso com o senhor? Quando o senhor ficou em falta de alguma coisa? Aí ele disse assim, quando você faz a um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Então isso é a obra de Deus. Quando você anuncia Jesus para uma pessoa, você está fazendo a obra de Deus. Mas eu posso convidar essa pessoa para vir na igreja? Pode, irmãos. Pode. A igreja é um lugar, igreja que eu digo somos nós, certo? Mas o galpão, esse lugar onde a gente congrega, onde a gente se reúne, é lugar para todos. Então Jesus quer alcançar todos. O rico, o pobre, o gordo, o magro, o mundo escala assim, né? O mundo escala, o rico, o pobre, o gordo, o magro, o alto, o mundo escala assim. Jesus olha todos. Jesus olha o quê? Por isso que eu e você não deve olhar para as pessoas de baixo em cima ou de cima embaixo. Não, Jesus alcança a todos. Por isso, sempre me pergunta e bate na tecla, o que vocês são aí? Tem gente que passa aqui, aí olha a placa, vai lá quase na rua, quase atropelado, olha assim, aí volta, vem cá, quem é o pastor aí? Alguém? Aí eu falo, pois não, você? Aí me olha assim, ó, de cima a baixo. aí fala assim, o que vocês são aí? Pentecostal, aí tem umas revelação, tem o que aí? O que vocês são? Aí eu falo, nós somos carismáticos. Mas o que é ser carismático? Aí eu explico. Na Bíblia não diz o que é ser pentecostal, o que é ser reformado, o que é ser carismático. Mas a Bíblia ensina e fala que Deus, ele batiza, ele transforma e ele o quê? Restaura. Então, no nosso meio pode ter aquele que vai dar glória a Deus alto, aquele que vai dar glória a Deus o quê? Baixinho. Aquele que vai se sentir bem para congregar com a gente de bermuda, não tem problema. Jesus está alcançando ele, está alcançando ela. Aquele que vai vir congregar com a gente, ele é tatuado do rosto aos pés da cabeça, ele vai vir congregar conosco. Aquele que usa terno e usa gravata, ele vai vir congregar conosco.
Aquele que tem cabelo grande ou curto vai vir congregar conosco. O que é careca vai vir congregar conosco. Que é alto, que é baixo, vai vir congregar conosco. Que canta alto, que canta baixo, vai vir congregar conosco. Que abre a boca, que não fala, que abre a boca e fala, que fecha a boca e fica quietinho também. Então isso é ser carismático, é ter tudo envolvido. É um que dá glória a Deus aqui, é outro que fica calado lá, é um que bate palma ali, é outro que diz, oh, glória, é assim. Casa para todos os povos. Porque se a gente colocar um caniço e fala, só vai passar aqui quem chegar de terno e de gravata na igreja. Só vai passar aqui quem chegar de calça longa. Só vamos ter mulher aqui de calça de saia, ou coisas desse tipo. Não, a Bíblia não ensina isso. Jesus quer alcançar a todos. Entenda. E não importa como as pessoas chegarem aqui, elas vão chegar. Amém, irmãos? Elas vão e nós vamos recebê-las de braços abertos. E assim como Jesus alcançou e transformou você, Jesus vai alcançar e transformar essas pessoas. Por isso somos carismáticos. Amém? Mas uma coisa eu deixo bem frisado. Nós somos uma igreja bíblica. Mas o que é ser bíblico? É seguir o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala ali a gente vai seguir. E às vezes a gente não vai gostar. A gente não vai o quê? A Bíblia diz, Jesus disse, ame os seus inimigos. Você gosta disso aí? Eu também não gosto. Mas eu aprendo com Jesus. Amar. Então ser bíblico é isso. Glória a Deus, irmãos. Continuamos. E aí ela vem e fala. Ah, irmãos, e olha o que acontece. Olha o que acontece. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja Deus. No versículo 38, Jesus diz assim, eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, Jesus disse para os discípulos, né? Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho o quê? Deles. Jesus falou para os discípulos, olha, outros foram lá e evangelizaram a cidade. Os discípulos foram para a cidade comprar comida, lembra? Mas os discípulos não evangelizaram as pessoas. Os discípulos voltaram com a comida e falaram, mestre, come. Por isso que Jesus conta isso aqui, ó. Vocês vão usufruir daquilo que vocês não plantaram. Porque Jesus estava olhando a multidão vindo. Às vezes, irmãos, se eu não falar de Jesus, vai ter quem fale. Ninguém é insubstituível. Teve esses tempos aí que eu fiquei ruim, não pude vir, tinha outra irmã aqui para pregar. Ninguém é insubstituível. Então, se eu não falar de Jesus, outras pessoas vão o quê? Vão falar dele. Aleluia! E as pessoas vão o quê? Vão vir, é isso que Jesus estava falando. E aqui nós vamos encerrando. Muitos samaritanos, versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa do seguinte o quê? Testemunho. Dito o quê, irmãos? Pela mulher. Pela mulher. Muitas são as pessoas que trazem o machismo para dentro das igrejas e excluem as mulheres. Jesus foi tão essencial na vida dessa mulher, irmãos. Ele conversou com ela. Se você soubesse como era naquela época em Israel, os dogmas, as doutrinas, as formas de hostilizar as mulheres na sociedade. Essa mulher ouve de Jesus e ela sai para contar dele. E fala, e testemunha o que Jesus fez com ela. E o testemunho dessa mulher alcança pessoas. O testemunho dessa mulher alcança o que, irmãos? Pessoas. O seu testemunho alcança pessoas. Nunca tenha medo de falar de Jesus para as pessoas. E saiba também que o seu testemunho, na sua forma de agir, resplandece Jesus. Glória a Deus. Vieram. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram, ficar com eles o quê? Que ficasse com eles. E ele ficou mais quantos dias? 2 dias. A presença de Jesus é maravilhosa, amém, irmãos? E por causa das suas palavras, muitos outros vieram o quê? A crer. Por isso, irmãos, pregamos. Por isso que você não vai se converter porque eu estou aqui, porque minha esposa está aqui, porque o irmão A, o irmão B está aqui. Você vai se converter a Jesus a cada dia porque vai ter palavra para você ouvir. É a palavra dele. É ele quem alcança nossas vidas. Aleluia. Versículo 42, e agora eu encerro, prometo. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos vimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Irmãos,
Entenda, convida, fala de Jesus. As demais coisas é com Ele. Não queira converter, isso aqui é muito importante para nós que temos familiares que ainda precisam ser alcançados por Jesus. Nós não vamos converter ninguém. Você não vai converter ninguém. O máximo que a gente pode fazer é atrapalhar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem na igreja e faz tudo diferente em casa. O máximo que a gente pode fazer é o quê? Atrapalhar. Às vezes. Às vezes você é pai, ou às vezes você é mãe, ou às vezes você é marido, ou às vezes você é esposa. Às vezes você pode apresentar um evangelho chato para o seu filho. Ah, ser crente é assim? Nossa, ser crente é desse jeito, rabugento. Ah, ser crente é assim, falar alto? Ser crente é assim, ficar xingando os outros? Às vezes a gente pode dar, mal o quê? Testemunho. Mas se você falar de Jesus, meu irmão, as demais coisas é Ele quem vai fazer. Você viu? Essa mulher foi lá e anunciou. Depois eles vieram e viram com os próprios olhos. Fala, e eles vão vir e vão ver com os próprios olhos.